Olá, eu sou a professora Elizabeth Cristina Costa Renders. Eu tenho meu doutorado realizado na Universidade de Campinas, a Unicamp. Sou doutora em educação, com tema de pesquisa focado na educação inclusiva. Coordeno neste momento o grupo de pesquisa Acesse e também sou professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e gostaria de compartilhar com vocês um pouco a respeito da perspectiva do design universal para a aprendizagem. Especialmente vocês têm colocado algumas questões relativas ao currículo, então há uma pergunta: como nós enxergamos os currículos flexíveis? A outra perspectiva, como é possível romper as barreiras existentes em sala de aula? Outra questão colocada por vocês: quais são as estratégias e como desenvolvemos as estratégias para atender os objetivos presentes nos currículos ou em novos currículos? E aí eu, na verdade, vou usar a seguinte estratégia para compartilhar um pouquinho do que eu tenho trabalhado com vocês. Eu vou falar de uma maneira ampla, eu vou trabalhar um pouquinho a perspectiva do que é o design universal, de uma metáfora que representa o design universal e que nos ajuda a entender essa antecipação, esse planejamento que busca um espaço mais acessível em termos de ensino-aprendizagem, e falar então dos princípios. E eu imagino que ao tratar dessa forma eu vou estar contemplando as dúvidas que vocês colocaram. Há uma dúvida relativa também a como aplicar o design universal para a aprendizagem no âmbito da educação musical. Eu não sou especialista em educação musical, mas eu imagino que a forma como eu vou discorrer um pouco sobre o design universal para a aprendizagem possa contribuir neste processo, com você aproximando o seu conhecimento da área da educação musical com aquilo que a gente tem compartilhado como estudiosos do design universal para a aprendizagem. Então, vamos iniciar em termos do que se propõe o DUA. O DUA se propõe a ser uma abordagem curricular acessível. Em que sentido? Trata-se de uma abordagem curricular que vem para apoiar professores e professoras que desejam construir um espaço educacional mais inclusivo e que tem em perspectiva a eliminação de barreiras nas unidades escolares, no cotidiano escolar. Então, nessa perspectiva que eu vou trabalhar com vocês a abordagem do design universal para a aprendizagem. Eu posso falar da dimensão de uma face do DUA dirigida a apoiar professores, mas eu também posso falar de uma face do DUA e com uma base conceitual que também apoia estudantes na perspectiva do entendimento do seu processo de aprender e no desenvolvimento de estratégias de estudo que sejam mais exitosas. Então, o design universal para a aprendizagem, ele se propõe a apoiar professores em abordagens curriculares, em estratégias pedagógicas inclusivas, mas ele também pode ser apoio para estudantes no processo de reflexão, de autorreflexão, sobre o seu próprio jeito de aprender. E aí responderia a pergunta do princípio 3, que é o porquê aprender? Por que eu gosto de aprender assim? Ou como eu gosto de aprender? São perguntas importantes na perspectiva dos estudantes. Só para adultos? Não necessariamente. Desde o princípio da vida acadêmica de uma criança, ela já pode constituir a consciência do processo de aprender e aprender a se perceber aprendendo para identificar aquilo que é mais interessante para ela. Indo para o conceito de currículo, já que o design universal para a aprendizagem se apresenta como uma abordagem curricular. A proposta do DUA vem ao encontro de um currículo narrativo, de um currículo aberto, e não de um currículo entendido como uma prescrição de conteúdos. Então, o DUA, ele enfrenta ou tensiona, coloca em tensão e questiona
o currículo prescritivo, aquele currículo fechado como nós já conhecemos e ouvimos, e cada um de nós que estudou no modelo tradicional conhece muito bem, uma matriz curricular que deve ser cumprida pontualmente, linearmente, cada um dos itens, e que todo professor tem como obrigação número 1 cumprir com a apresentação do conteúdo. Isto é o currículo prescritivo, um currículo fechado, já pré-determinado, totalmente inflexível e que não está aberto ao afetamento, né, ou a modificação que venha por parte do estudante, a reivindicação de uma modificação no percurso de aprendizagem que venha por parte do estudante. Então, o DUA não combina com o currículo prescritivo, o DUA não combina com uma matriz curricular rígida. O DUA vem ao encontro de um currículo narrativo. O que seria um currículo narrativo? Um currículo que vai se desenhando e se constituindo no próprio processo e que entende o currículo de uma maneira muito mais ampla, que não se reduz a conteúdos alinhados ou elencados dispostos numa matriz curricular. O currículo narrativo, ele aborda, ou ele elenca, ou ele engloba tudo aquilo que acontece na escola, inclusive o que acontece fora da escola, nos corredores da escola, na comunidade escolar. Então, ele vai considerar o sujeito que aprende e que como a vida se dá nesse processo, por isso que ele é uma narração, né? Ele vem a partir do como o sujeito aprende vivendo, então ele se deixa interferir pelas demandas do estudante, de um coletivo, de uma comunidade escolar, e considera, então, muito mais do que conteúdos, considera processo, caminho de aprender, né? Ele considera o aprendiz como centro e o processo desse aprendiz. Esta é a perspectiva do currículo narrativo. Também há uma face aí do currículo formativo, né? Que é também constituído num processo contínuo, que inclusive pode ter avanços e retrocessos, ou seja, é flexível. Aí a pergunta por currículos flexíveis, um currículo narrativo é um currículo flexível. Há vários autores que trabalham a perspectiva da aprendizagem narrativa e do currículo narrativo, e nós podemos citar o Godson, um autor inglês que trabalha essa perspectiva. Ok, uma vez percebida, aqui se propõe o DUA como uma abordagem curricular que vem apoiar professores no processo de construção de um espaço mais acessível, no processo de eliminação de barreiras na escola. Uma vez considerada que a perspectiva do currículo narrativo, um currículo flexível, aberto e que tem um grau importante de afetamento e de influência do aprendiz sobre ele, vamos falar então dos princípios do design universal para aprendizagem. O design universal para aprendizagem, ele se sustenta em 3 princípios, em 3 diretrizes, que não necessariamente têm uma relação linear, elas estão o tempo todo, podem ser integradas e se movimentam de uma maneira circular ou espiral, que seria... se eu pretendo ter uma abordagem curricular mais acessível possível, que garanta o direito de aprendizagem de todos e de cada um, como professor e professora, eu preciso considerar 3 princípios no planejamento das atividades ou na construção de uma proposta curricular. Eu preciso considerar apresentar os conteúdos em mais de uma forma. Então, oferecer múltiplas formas de apresentação do conteúdo a ser trabalhado, ou seja, ele não ignora o conteúdo, tá? E é importante nós lembrarmos, voltando para Paulo Freire, que não existe educação sem conteúdo. O problema é reduzir tudo ao conteúdo, mas não é possível ter um processo de ensino-aprendizagem sem um conteúdo a ser compartilhado e a ser construído, em termos de construção do conhecimento, novos saberes. O segundo princípio, o outro princípio, que ao planejar também essa minha abordagem curricular como professora, eu preciso considerar oferecer múltiplas possibilidades de ação e expressão.
Então, eu preciso pensar o como da educação, o processo, né? Como esse conteúdo será trabalhado em mais de uma forma. Daqui a pouco a gente retoma um pouco isso com exemplos. Um outro princípio seria que é necessário, numa abordagem curricular acessível, que nós trabalhemos com o princípio do engajamento e que eu oportunize a todos os alunos a possibilidade de engajar-se de maneiras diferentes, que haja mais de uma possibilidade de afetamento dos estudantes nesse processo. É o autoengajamento, é considerar a afetividade, é respeitar a motivação e é então procurar conhecer a variabilidade deste processo de aprender em cada um dos estudantes. O terceiro princípio diz respeito ao porquê. Por que eu quero aprender? Por que eu gosto de aprender? Ou como eu gosto de aprender? Tem a ver com a afetividade, com o engajamento e, inclusive, com a autorregulação. Porque quando eu considero o porquê do aprender e respeito a forma do gostar de aprender dos diferentes aprendizes, eu possibilito isso no processo, eu estou também incentivando esse estudante a desenvolver a sua autonomia e, inclusive, regular o processo, interferir no processo de aprender. Eu posso desejar começar a aprender um conteúdo, não pela leitura de um texto, mas eu posso desejar aprender um conteúdo começando por uma atividade mais prática, pela resolução de um problema, por uma experiência. Isso seria oferecer o terceiro princípio, mais de uma opção por parte do estudante. Ok, apresentados os três princípios, de onde vêm, então, esses três princípios? Né? Em que sentido a gente pode considerar esses três princípios com embasamento teórico? O design universal para a aprendizagem ele vem de uma base dos estudos da neurociência e que tem como princípio importante e base conceitual importante a variabilidade, o reconhecimento da variabilidade das redes neurais de aprendizagem, ou seja, há uma variabilidade que diz respeito às diferenças entre os sujeitos, cada sujeito aprende de uma forma, cada sujeito tem prazer em aprender e inicia o seu processo de aprender usando meios diferenciados, mas também considera a variabilidade interna, ou seja, cada um de nós é um sujeito em constante transformação, por isso que nós precisamos de currículos flexíveis, de abordagem flexível. Isso vai desde a criança até o adulto. É só vocês, imaginem você quando você está aprendendo algo ou está frequentando o curso. Em determinado dia, funciona muito mais para você uma leitura individual, solitária, centrada, você e o texto. Porque aquilo funciona para você nesse dia. Outro dia você está tão agitado que isso não funcionaria. Então, você precisa aproximar-se de um determinado conteúdo e desenvolver um conhecimento numa abordagem mais prática, desafiadora, dinâmica. Isso diz respeito à variabilidade interna. Então, há tanto uma diversidade de formas de aprender, de interesses de aprendizagem, quanto uma diversidade interna também. Sujeitos são diferentes, mas nós também temos uma variabilidade interna e isso se manifesta a partir da forma que o nosso cérebro trabalha no processo do aprender. Ok. Indo para o final, para dar um exemplo, eu deixo então a metáfora do jantar. É uma metáfora que ajuda a gente a entender a concepção do design universal e, como referência, coloco a professora Kate Novak, dos Estados Unidos, e que vocês podem também pesquisar os seus textos para conhecer um pouco mais sobre o design universal. Então, a professora Kate costuma compartilhar a metáfora do jantar, que seria o seguinte: imaginemos que eu vou convidar vocês para jantar na minha casa, né? Muito legal. É sempre muito bom receber pessoas em casa. Eu vou preparar o jantar. Ao preparar o jantar, eu ponho pelo menos duas perspectivas. Eu vou usar dois exemplos, né? Um jantar que seja mais à francesa. Então, eu
terminei de fazer um curso de gastronomia, eu gostaria de mostrar que eu conheço muito, que eu sei muito, então eu vou oferecer para vocês o meu melhor prato. E que esse jantar seja memorável. Meu objetivo principal é que vocês venham para jantar e tenham um momento memorável, vão lembrar daquele prato para sempre. O menu vai ser perfeito e ele é fixo, tem uma entrada, um prato principal, uma sobremesa para todos, né? Toda a etiqueta para um jantar clássico vai ser obedecida nos utensílios, na organização da mesa, na questão estética, tudo está organizado, cada um tem o seu lugar para sentar, a mesa de jantar está linda e o jantar está perfeito e é para ser memorável a capacidade da Elizabeth oferecer um jantar para os seus amigos com o seu conhecimento técnico que fica memorável ao oferecer esse jantar à francesa. Outra perspectiva para convidar vocês e oferecer um jantar. O meu objetivo é outro nessa segunda abordagem, um jantar mais americana. Eu quero convidá-los para jantar na minha casa, mas o meu objetivo principal é que todos se sirvam muito bem e que todos levem na memória um momento agradável, que todos se alimentem a partir daquilo que gosta e a partir da sua necessidade. Então, ao invés de escolher o meu prato principal, que eu sei melhor fazer, eu escolho pratos variados. Eu considero um prato que respeite alguém que é vegano, alguém que é vegetariano. Eu considero que é possível que alguém seja diabético. Eu considero que alguém possa ter problema com a lactose. Ou seja, eu vou oferecer carne, eu vou oferecer legumes, eu vou oferecer salada, ofereço frutas, ofereço um pudim, ofereço bebidas variadas, um vinho para alguém que gosta de uma bebida alcoólica, ofereço um suco, ofereço água, ou seja, eu amplio a possibilidade de elementos à mesa. E essa mesa vai ser repleta, vai estar disponível e cada um que chega se serva daquilo que lhe apraz como melhor. E nesse sentido, eu coloco em segundo plano a etiqueta, por exemplo, na organização dos utensílios, na organização da mesa. Eu deixo também que as pessoas se sirvam da maneira que lhes seja mais confortável, utilizando todos os utensílios que estão disponíveis, que os sujeitos possam se agrupar, sentar e se organizar naquele espaço da sala de jantar da maneira que acham mais confortável. Esta é a abordagem do jantar americano. E a preparação de um jantar americano é a metáfora do design universal para a aprendizagem. E aí é por isso que, nesse sentido, a gente elimina a barreira. Por que eu elimino barreira? Eu não preciso pensar um de cada vez. Eu nem sei muito, talvez nem conheça todos para saber as possibilidades e as dificuldades de cada um. Mas no momento em que eu ofereço várias opções, eu elimino barreira para aquele que precisa de uma abordagem diferenciada e, na verdade, todos nós carecemos de uma abordagem diferenciada. Bom, de uma maneira geral, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu imagino que essa descrição, partindo do conceito do design universal, problematizando o currículo, pensando uma abordagem curricular acessível com base nos 3 princípios, que deixa então de ser monocultural, não trabalha com uma forma só de fazer, mas que desafia professores a fazerem mais de uma forma. E aí eu sempre digo para os meus estudantes e pesquisadores, tente pelo menos 2 ou 3 opções, né? Você que está começando, aprendendo, não precisa já começar com várias opções, mas comece pelo menos com mais de uma, que a sua aula tenha, que o conteúdo seja oferecido em mais de um meio, em mais de uma mídia, né? Que explore áudio, que explore o visual, que explore o tato, que o como aprender, o processo, o desenvolvimento da aula tenha mais de um percurso possível, que seja possível um percurso individual, mais personalizado, um percurso em grupo, um percurso mais ativo e dinâmico, um percurso mais centrado. E que também eu possa reconhecer e oportunizar
a influência do estudante neste processo. Então, que cada um possa escolher. Então eu tenho a possibilidade de ler um texto, de resolver um problema e de responder um quiz. E que o estudante tenha a possibilidade de falar, eu gostaria de começar pelo quiz, eu já estudei esse texto e eu acho que eu tenho plenas condições de responder o quiz. Então, isso são alguns exemplos possíveis da aplicação do design universal para a aprendizagem, como uma abordagem que vem para apoiar professores que pretendam construir um currículo mais acessível e minimizar a necessidade de adaptação específica para um ou para outro aprendiz. Espero que tenha contribuído com os estudos de vocês. É uma alegria participar e colaborar com a partilha dos conhecimentos sobre o design universal. Então, fica aí os meus cumprimentos e eu desejo bom êxito a vocês no desenvolvimento do seu curso. Até mais, um abraço.